A revolta de Emelian Pugachev, ocorrida entre 1773 e 1775, permanece como uma das mais contundentes demonstrações do potencial explosivo das tensões sociais e políticas no Império Russo. Embora derrotada com brutalidade, sua memória sobreviveu como advertência constante aos governantes e como o lembrete da fragilidade estrutural de um Estado que buscava conciliar expansão territorial, rigidez autocrática e uma população rural esmagadora, submetida à servidão. A insurreição, que se apresentou sob o estandarte da falsa reivindicação dinástica, Pugachev afirmando ser o falecido Piotr III, mobilizou camponeses, cossacos e minorias étnicas oprimidas. Tal coalizão irregular revelou a extensão das desigualdades imperiais e anteviu o abismo sociais que continuariam a perturbar a Rússia ao longo do século XIX. A severidade da repressão exercida por Ekaterina II sublinhou o medo da classe dirigente diante de qualquer ameaça ao absolutismo. Para a elite russa, a lembrança de Pugachev desempenhou papel ambivalente, ao mesmo tempo em que reforçava a necessidade de centralização autocrática, também estimulava debates sobre reformas moderadas, como forma de prevenir futuras convulsões. Porém, tais impulsos reformistas eram invariavelmente contidos pela tradição do poder ilimitado e pelo temor do caos popular. Paralelamente, difundia-se nas camadas cultas da nobreza o iluminismo russo, inspirado pelas correntes filosóficas ocidentais, ainda que interpretado segundo as idiosincrasias locais. As ideias de razão, progresso, educação e ordenação racional da vida política encontravam eco entre jovens aristocratas formados em academias imperiais e expostos à literatura europeia. Esse iluminismo não se desenvolveu como uma ruptura radical com a autocracia, mas antes como um diálogo tenso entre tradição e modernização. Muitos nobres viam na figura do monarca esclarecido, ideal caro ao século XVIII, uma solução para os impasses do país. As sementes do constitucionalismo, embora lançadas, germinavam lentamente, abafadas pela força das instituições seculares. A entrada da Rússia nas guerras napoleônicas ampliou decisivamente o alcance dessas ideias. Jovens oficiais, ao combaterem na Europa, tiveram contato direto com sociedades mais estruturadas juridicamente e com a retórica liberal que começava a remodelar o continente. A confrontação com os exércitos e os princípios da Revolução Francesa provocou transformações profundas na mentalidade da nobreza militar. A campanha de 1812, particularmente, agiu como crisol moral e intelectual. A defesa da pátria contra as forças napoleônicas adquiriu contornos épicos, alimentando um sentimento nacional que até então permanecia difuso. A devastação causada pela invasão galvanizou uma geração que, após a vitória, passou a refletir sobre o destino da Rússia e sobre a necessidade de reformas internas. Entre esses jovens estava o príncipe Sergei Grigorievich von Tonskin, figura paradigmática dessa elite militar emergente. Educado, erudito e dedicado à carreira das armas, ele encarnava o tipo humano que Lev Tolstói imortalizaria posteriormente na figura de Andrei Bolkonsky em Guerra e Paz. O aristocrata que busca sentido no serviço ao Estado, mas é atingido por inquietações morais e políticas. Von Tonskin e seus contemporâneos retornaram do fronte profundamente marcados pelo contraste entre a energia reformadora europeia e a rigidez do sistema russo. Ao testemunharem administrações constitucionais, parlamentos e modelos mais participativos de governo, perceberam a distância que separava seu país das tendências modernas.
A circulação dessas ideias liberais, embora limitada por censura e vigilância policial, difundiu-se com inesperada rapidez entre círculos nobres. Traduções clandestinas, discussões literárias, salões aristocráticos e correspondências privadas tornaram-se espaços privilegiados de reflexão política. A inquietação intelectual fermentava sobre a superfície imutável da autocracia. No entanto, essa mesma difusão intelectual esbarrava em estruturas sociais profundamente enraizadas. A servidão, fundamento econômico e social do império, permanecia intacta, gerando contradições insolúveis para qualquer projeto liberal. Como conciliar liberdade política com a escravização de milhões? A pergunta incômoda pairava sobre os defensores de reformas. Assim se formou um ambiente de tensão latente, em que o impulso reformista convivia com a paralisia institucional. A nobreza encontrava-se dividida entre a lealdade ao trono e a consciência crescente de que o modelo autocrático, herança de séculos, sufocava o desenvolvimento nacional. Esse ambiente era ainda mais paradoxal, porque o Estado russo, embora poderoso militarmente, revelava fragilidades internas, burocracia hipertrofiada, economia agrária arcaica, pouca mobilidade social e resistência feroz à modernização administrativa. Os oficiais que haviam lutado contra Napoleão vislumbravam em primeira mão a urgência de reorganizar o país. O retorno à normalidade pós-guerra tornou mais visíveis essas tensões. A Rússia, vencedora militar, mantinha-se vencida politicamente por sua própria estrutura. Diversos jovens oficiais, impregnados de ideais constitucionalistas, sentiram-se moralmente convocados a direcionar esses princípios para a reforma interna. A crescente consciência da disparidade entre o poder absoluto do czar e a aspiração por um governo regido por leis fomentou o surgimento de grupos que buscavam traduzir suas inquietações em ação política. A autocracia, embora aparentemente inabalável, passava a ser objeto de críticas sistemáticas, ainda que em círculos fechados. A ideia de que a Rússia precisava de uma constituição ganhou força, não como uma imitação servil do Ocidente, mas como resposta às necessidades específicas do país. A noção de que o poder deveria ser limitado e racionalizado começava a tomar forma como programa político. Todavia, entre a aspiração e a execução havia um fosso considerável. A falta de tradições parlamentares, a dependência econômica dos senhores de terras e o domínio ideológico da autocracia restringiam enormemente qualquer iniciativa liberal. As ideias existiam, mas não encontravam terreno institucional fértil. Esse conjunto de tensões, memória da revolta de Pugachev, influência do iluminismo, impacto moral da campanha de 1812, circulação de ideais liberais e contraste entre autocracia e constitucionalismo compuseram o prelúdio intelectual e moral da revolta dezembrista. Era o prenúncio de uma nova etapa da história russa, em que a elite militar e intelectual se tornaria protagonista de uma contestação inédita contra o poder absoluto.